E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de história, mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renal, professor aqui do Parabólica. Hoje, para a gente dar seguimento à nossa playlist de teoria da história, falar de historiografia. Hoje, momento muito interessante, muito importante também. A gente vai falar da Escola dos Análises. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem muito conteúdo aqui, eu não quero ficar falando tanto, mas tem geografia. Geografia não tem, né, Pedro? História do Brasil, geral, da arte, sociologia, filosofia. Conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá, gente. Nós aqui na nossa playlist de teoria da história, nós já falamos de historiografia grega, na Grécia Antiga, Tucídides, Heródoto, falamos do providencialismo medieval, falamos do positivismo, do renascimento, falamos do materialismo histórico dialético, que foi a nossa última. Hoje é dia de falar de uma corrente historiográfica, um movimento historiográfico que surge no século XX, mais especificamente em 1929, através aí de dois grandes nomes da história, que são o Lucien Febvre e o Marc Bloch. Muito legal também, inclusive, o conteúdo do Marc Bloch, quem quiser procurar. Dos dois, na verdade. Através de um periódico, né, uma revista científica, acadêmica, Análise, né, Anais, né, na verdade. Anais é um periódico acadêmico que a gente vai chamar aí, a partir de agora de a Escola dos Análises, né? Com a publicação dos Anais de História Econômica e Social na França, então a Escola dos Análises ela inicia na França, tá? É muito importante a partir de 1929, com esses dois historiadores, o Lucien Febvre e o Marc Bloch. Mas ela é muito hoje a gente tem muito a Escola dos Análises, né? E ela vai ter várias gerações. A historiografia, o conteúdo produzido pela Escola dos Análises vai ter várias outras gerações. A gente vai chegar na segunda geração, por exemplo, e vai falar de Fernando Braudel, que é muito importante para a história. A gente chega, por exemplo, a falar também de Jacques Le Goff, né? Como todo mundo conhece ele muito por conta das suas obras em relação à Idade Média, isso tem a ver com a questão da escrita, dos análises, né? E lá na frente a gente também começa a conhecer a história, a Escola dos Análises também como nova história. Isso é interessante de se pensar. É algo novo que eu acho que vai ser muito legal a gente falar aqui. Vou trazer para vocês os exemplos para diferenciarmos, principalmente quando a gente fala de positivismo e também o materialismo histórico dialético. O que é interessante? A Escola dos Análises reconhece o que foi produzido até aqui na historiografia. Reconhece os esforços, principalmente quando a gente fala lá do século XIX, com Auguste Comte, com o positivismo, reconhece a concepção materialista da história, dada a sua importância, porém ele tenta se afastar principalmente quando a gente fala do positivismo. Porque o positivismo tenta trabalhar com a história dos grandes nomes, das grandes batalhas, só com documentos oficiais. A Escola dos Análises tenta mostrar pra gente que tudo é história. Isso é muito interessante de se pensar. O que você tem na sua vida, eu tenho pensado muito nisso, inclusive. O que você tem na sua vida aí do outro lado da telinha, se você está no computador, num tablet, num celular, o que você fez até aqui na sua vida é história. Ela contribui de certa forma, ela contribui sim com a nossa sociedade, contribui sim com a nossa vida, com a nossa história. O que eu faço aqui, o que está sendo gravado, o meu dia a dia, as minhas relações pessoais, as minhas relações com o meu cachorrinho Woody, isso tudo é uma produção, é algo que eu estou construindo na minha história e ela é importante dentro da nossa história, dentro da nossa sociedade. Então, a Escola dos Análises, ela tenta mostrar uma amplitude, trabalhar com uma questão, inclusive, de falar assim, olha, tudo que existe de produção, tudo que existe de história, de vida, é importante para nós, seres humanos. A gente não vai destacar só o que é oficial, o que foi produzido oficialmente, ou não vai destacar só os grandes nomes, mas há uma importância na nossa vida, certo? Isso é muito legal de se pensar. E a Escola dos Análises, por isso, trabalhar inclusive com a mentalidade, trabalhar com a sua vida, trabalhar com o que se pensa, a história das mentalidades. Entender, por exemplo,
que aquele ser humano em determinado período, como ele pensava, por que ele pensava, como que era o seu cotidiano, certo? Para construir essa história. É um trabalho de quebra-cabeça, de pecinhas, é um trabalho de formiguinha, que a gente sempre costuma falar na história. Então, trabalha com essa ideia de história-problema. Isso eu acho que é muito legal. Traz pra gente uma ideia de investigação da história. Isso eu acho que é sensacional que vem da escola dos análises. O que seria história-problema? Tentar desvendar dos nossos antepassados, tentar desvendar das pessoas que já faleceram, que não faleceram, mas que tem uma história que está sendo investigada, uma problemática. Tentar investigar o que se trata. A gente sabe que, inclusive, a gente não está trabalhando, inclusive, com aquela verdade absoluta, porque nós temos, de fato, então, as interpretações, existe uma verdade, a gente precisa chegar nela, mas o caminho é árduo, o caminho é complicado, mas a gente vai lutar para isso. E para chegar a essa verdade, ou pelo menos tentar chegar perto dessa verdade, nós não podemos ignorar os pequenos passos, as vidas, os cotidianos, as coisas em volta. Então há uma problematização. Aqui a gente já está falando daquele pesquisador, daquele historiador que tem algo a desvendar e ele precisa investigar a fundo, tentar esgotar ao máximo que ele conseguir as fontes para tentar chegar a investigar isso. E daqui a pouco eu até dou exemplos para vocês sobre isso. Então, o que a escola dos análises traz para a gente, essa questão da história-problema, essa questão de trabalhar com as vidas, trabalhar com o cotidiano, com fontes que para outras produções historiográficas seria nada, a escola dos análises dá essa importância, o que ela traz é as possibilidades. Então a escola dos análises, ela abre um campo de análise de possibilidades para a história até então que não se tinha visto. E aí a gente começa a falar, inclusive, de um ponto importante que a escola dos análises traz, que é a interdisciplinaridade. Trabalhar com a escola dos análises, trabalhar com vários momentos da história, não negar as possibilidades, é trabalhar com interdisciplinaridade, reconhecer o que a gente vai conhecer aí, reconhecer o que a gente conhece como as ciências vizinhas. Então é muito importante localizar tempo e espaço. Então a gente trabalha com a geografia. É importante ver os problemas levantados pela sociologia. É importante ver as questões levantadas pela antropologia. Olha só agora, é importante ver as mentalidades. É importante que a história esteja empenhada em se ligar, inclusive, à mentalidade do ser humano, psicologia. Então a gente está trabalhando nesse momento, quando a gente fala em análise, escola dos análises, a gente está reconhecendo outras áreas do saber. Sejam áreas reconhecidamente científicas ou não, mas que são áreas do saber que têm um propósito, e a gente trabalha então com essas áreas vizinhas, essas ciências vizinhas. Como que eu posso falar de história do Brasil em um determinado recorte de tempo sem localizar a região, sem observar os costumes, sem pensar nas possibilidades, qual que era a ideia política predominante naquele determinado momento, qual que era, por exemplo, um costume muito abordado naquele determinado momento, trabalhar com a mentalidade. Então estamos falando de interdisciplinaridade. A escola dos análises, ela traz isso para a gente, o que é muito importante. E aí a gente chega num ponto que é o ponto, talvez um ponto mais marcante quando a gente fala em escola dos análises, que é trabalhar com fontes. As possibilidades de fontes da escola dos análises amplia por conta da possibilidade, isso amplia a possibilidade de análises da história, logicamente. Então, quando a gente falava lá no positivismo, que só trabalhávamos com fontes oficiais, pedidas por órgãos de governo, ou memorandos, mas tudo que era oficial daqueles que estavam contando a real história, aqui tudo é fonte. Tudo é fonte. Fonte é a minha garrafinha vermelha, que tem uma carga de história nela. Fonte é esse vídeo que vocês estão vendo. Quando eu falo brincando aqui, se você estiver vendo esse vídeo em 2398, vai saber se o YouTube está lá, vai saber se lá em 2300 e tanto ainda consegue se resgatar um registro desse vídeo. Esse vídeo se tornou uma fonte para ver como que era um aprendizado por internet num determinado recorte de tempo.
em um determinado local. Então nós estamos produzindo história aqui. Fonte é a fotografia, por mais que isso aí entra, vocês têm que conectar essa relação quando a gente fala de história problema. Porque você olhar para uma fotografia, você olha para aquela fotografia e imagina o quê? Aquela fotografia está querendo dizer algo, é a fotografia de uma família, de um casal, peraí. Mas se a gente aprofundar nessa fotografia, a gente consegue encontrar detalhes nessa fotografia que podem mostrar um pouco do cotidiano daquela época. Uma fotografia em fins do século XIX, por exemplo, trabalhar com as fotografias pós-mortem da era vitoriana, do século XIX, que as pessoas eram fotografadas, os mortos eram fotografados como se estivessem vivos, era um costume da era vitoriana do século XIX. Tentar entender o porquê que isso acontecia, vamos observar, olhar, quem que aqui está vivo com os olhos abertos, às vezes eles pintavam os olhos, o olho estava fechado, mas eles pintavam para sair na fotografia, até mesmo porque sabia da baixa resolução. Então a gente observa essas questões. A história oral também chega depois disso, entender que nós, seres humanos, também somos fontes de história, porque você tem o passado. A minha infância, eu ia falar minha infância no século XIX, a minha infância foi no século XX. Eu nasci em 82, em fins do século XX. Mas a minha infância, eu consigo ter algum registro de uma vida especificamente na minha infância. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era criança, década de 80, depois já entrando quase na década de 90, eu tenho os meus registros de que as crianças, por exemplo, eu morava em São Paulo, capital, e eu tinha um vizinho que nasceu em Cubatão, perto ali inclusive, mas o irmãozinho dele tinha nascido sem cérebro. E aí tinha toda uma história que se contava, de aí eu falo na questão bem, no meu conceito aqui, bem leiga, mas uma história devido à poluição causada em Cubatão, era comum, você tinha índices muito grandes de crianças, de bebês, passar um avião também, anencéfalos, né? Que nascem, eu não sei se o conceito está certo ou não, que nasce. Então, por exemplo, eu sou um registro de criança de contando. Se alguém um dia quisesse me entrevistar, fazer uma fonte de história oral, qual que era o ideário, o imaginário que se tinha de Cubatão, o que as pessoas em volta que não moravam em Cubatão pensavam sobre Cubatão na década de 70, na década de 80. Uma fonte oral. Eu já trabalhei com história oral, por exemplo. Eu trabalhei com história oral principalmente quando eu fui produzir o meu artigo sobre Carnaval nos anos 40, em Belo Horizonte, no Recorte de Tempo. Eu entrevistei um sambista dos anos 40, que segundo ele, outras fontes também que eu encontrei, que o Carnaval em Belo Horizonte nos anos 40, 50 até 60 era um carnaval grande, era um carnaval que conseguia não chegar ao nível de popularidade do Rio de Janeiro ou de cidades do Nordeste, mas tinha sim uma grandeza em seu carnaval. E isso foi muito abalado depois, segundo essa fonte que eu entrevistei, quando eles trouxeram um modelo de escolas de samba para Belo Horizonte, o que quebrou o modelo que era de bloco popular, aquela coisa toda. E eu fiz essa entrevista, eu registrei essa entrevista, foi muito interessante. Trabalhei com história oral, sabe? Além de buscar em outras fontes, também trabalhei com registro oral de uma pessoa que viveu e que foi uma das que trouxe o modelo de carnaval dos anos 60 e depois se arrependeu, o modelo de carnaval carioca, de escolas de samba, e depois se arrependeu, porque falou, nós quebramos o carnaval de Belo Horizonte. Então trabalhamos com fontes. A história oral tem aquela questão que ela é passada, mas quanto mais distante também, a gente vai também se afastando um pouco também do que poderia ser a verdade. Eu lembro também que na graduação tinha uma estudante que queria falar sobre... Desculpe, gente. Os registros anteriores da Primeira Guerra Mundial. Registro, eu não lembro qual era o tema dela, mas eu sei que ela queria utilizar de fontes orais. E a orientadora dela falou assim, mas como que você vai utilizar de fontes orais falando que você quer usar fontes orais das pessoas que viveram antes de 1914? Aí você tem essa limitação. E ela não entendia porque até a orientadora falar para ela, falar, olha,
só se a gente for no centro espírita e você utilizar isso, porque não tem como, as pessoas não estão mais vivas, dificilmente você vai encontrar, né? Então você tem essas questões, né, que são importantes de se destacar. Então, acho que é muito legal de se pensar nessa questão das fontes. E tem uma outra questão que é bem interessante. A ausência de fontes para a escola dos análises também é uma fonte. Ah, mas como assim a ausência de fontes? Eu vou indicar um filme, eu já devo ter indicado ele aqui. A primeira vez que eu vi foi na graduação. É um filme de 1990, é um filme alemão. Eu acho que quem gosta da questão da historiografia conhece, chamado de Uma Cidade Sem Passado. Tá? Eu sei o nome em português. Uma Cidade Sem Passado. Conta a história de uma estudante de ensino básico na Alemanha que em um trabalho do colégio estudou sobre como que era o Terceiro Reich na cidade dela. Não tem como não dar spoiler aqui, porque é uma fonte, tá, que eu quero citar para o vídeo, tá? Mas mesmo assim, assistam um vídeo que eu acho que é muito interessante. E aí depois, quando ela cresce, ela vira historiadora, tal, a história vai passando na vida dela, e ela tenta lá na frente, se eu não me engano, tem muito tempo que eu assisti esse vídeo a última vez, tá? Que ela tenta mostrar um pouco também da relação da igreja no Terceiro Reich. Ela começa a chegar no ponto de pensar na igreja católica com a relação com o Terceiro Reich na cidade dela. E ela vai tentar, em um determinado momento, mostrar que a igreja católica se opôs ao Terceiro Reich, né? E ela não consegue fontes sobre isso. No final, ela acaba sendo boicotada pelo próprio clero lá da cidade dela, que inibe a condição dela de conseguir fontes. Por quê? Porque ela estava tentando mostrar uma coisa que a igreja não queria que ela mostrasse, a relação da igreja com Hitler. E aí ela não conseguia ter acesso aos arquivos, às bibliotecas, porque a igreja muito influente não deixava. E aí se tornou uma nova fonte. A ausência de fontes, porque ela não conseguiu chegar, demonstram uma história, mostram um passado. Entenderam? Mostram um passado. Mostram que há um motivo por ela não conseguir chegar a essas fontes. A ausência de fontes. Eu acho muito interessante de se pensar nisso. A própria, quando a gente trabalha com a questão da história da mulher, mas também trabalhando com pesquisadoras, historiadoras, vamos pensar, por exemplo, eu gosto muito de usar o conceito de por que a gente dificilmente acha, pensando do século XIX para trás, dificilmente a gente acha textos escritos por mulheres filósofas. Isso quer dizer alguma coisa. A ausência de fontes, isso quer dizer alguma coisa. Em uma sociedade patriarcal, seja lá onde for, a ausência de fontes se torna uma fonte. E aí quando a gente chega na década de 80, que eu acho muito legal, aí a gente já, como um resultado do que é discutido na Escola dos Análises, tá? Está ligado ao que é discutido na Escola dos Análises. Quando a gente chega na década de 80, já pensando em Itália, falando de dois nomes importantes aí, como Carlos Ginzburg e Giovanni Levi, a gente começa a trabalhar inclusive com o conceito de microhistória, que é muito importante, que é encaixar, fazer um recorte temporal e um recorte micro, espacial, temporal e espacial, micro. Eu já trabalhei com microhistória, na minha graduação, a monografia foi em relação à microhistória, e tentar encaixar pecinhas, trabalhar com os anônimos, não só os anônimos, mas de repente aqueles que são anônimos, mas que têm uma história para contar. O próprio Carlos Ginzburg, isso é microhistória, quando a gente fala de microhistória, isso é importante para a história. Quando a gente fala de Carlos Ginzburg, fica a dica de leitura, que logicamente que quem é da história já vai conhecer, mas tem outros também. Eu tenho aqui a minha versão, deixa eu ver se eu consigo mostrar, em Kindle, O Queijo e os Vermes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, dá para tampar minha cara aqui, ele vai, ó. O Queijo e os Vermes, Carlos Ginzburg, mas eu deixo aqui também na bibliografia para vocês. Obra produzida também na década de 80. Conta a história de um moleiro, já no século XV e XVI, né? Que
que batia muito de frente com o clero católico. E a Inquisição se sentiu incomodada com esse moleiro. Dentre vários outros casos que a Inquisição, super famosos, vão perseguir, a gente só pode pensar em Galileu, em Copérnico. Por que trabalhar com um simples moleiro europeu perseguido pela Inquisição? Porque a história dele é importante. Juntar caquinhos, juntar pedacinhos. E aí a gente está trabalhando com um recorte de tempo micro, um recorte de espaço micro. O que isso pode contribuir com a história? Então a sua história é importante, esse recorte. Na minha graduação, só para citar, quando eu trabalhando com microhistória, todo mundo lá trabalhava com microhistória, as nossas monografias eram em relação a isso. Eu trabalhei com um recorte específico na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sobre ditadura militar, a vida de um artista específico da cidade que produziu, em um determinado momento, obras ali. Ele foi preso. O debate era, esse artista foi preso pelas suas obras, por fazer críticas à ditadura, ou, ó, o conceito de história-problema sendo trabalhado aí, ou porque existia também uma ideia de que ele era preso porque ele falava muito e tal, que talvez ele tivesse algum distúrbio mental. E aí confundiram, que não tinha nada a ver com a obra dele, sabe? Isso é muito interessante de se pensar, trabalhar com história-problema. Aí eu fiz um recorte micro, um recorte na microhistória para isso, sabe? Um artista da década de 60 e 70, foi muito interessante de se pensar. Então reparem, tudo que eu falei aqui para vocês, a gente não está trabalhando só com as grandes fontes oficiais, elas são importantes, elas dizem algo, mas dizem algo para além de serem só oficiais. Elas dizem algo também que mostra aquele contexto para a gente. Por que só fontes oficiais? Por que só isso? Você levanta a problemática. A história é problema. A gente não precisa trabalhar só com aquele conceito do materialismo histórico e dialético, de que a estrutura influencia a superestrutura e segue esse método, que é muito importante e é um método avançado, inclusive, mas a microhistória, ela tenta, a escola dos análises, ela tenta trabalhar com tudo que é fonte. A vida daquele trabalhador, a vida daquela pessoa. Você está produzindo história, você está contribuindo com o todo, certo? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal fazer esse vídeo aqui com vocês. E deixa aí nos comentários, dá aquela curtida também, porque isso ajuda demais o engajamento de vocês. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!